Vamos de Copa do Brasil, jogos de terça-feira aqui no canal do Brunini. Nós temos Ituano contra o São Paulo. O primeiro jogo foi 0 a 0, jogo difícil para o São Paulo. Temos o Atlético Paranaense, que perdeu do CRB de 1 a 0. Atlético Paranaense jogando em casa, vai ter que ir para cima, que nem fez contra o Galo na Libertadores. Temos o Paysandu, vai jogar fora contra o Papão, o Paysandu. Na minha opinião, esse jogo praticamente já era. O primeiro jogo foi 3 a 0 para o Fluminense e ficou muito difícil de reverter. Pode ser que o Fluminense dê algum descanso para alguns jogadores, né? Tipo o Cano, o Ganso, que vem jogando direto. E temos para finalizar o Cruzeiro contra o CRB. Cruzeiro que perdeu fora do CRB, não, desculpa. CRB é contra o Atlético Paranaense. Contra o Náutico. O Náutico ganhou de 1 a 0 do Cruzeiro. O Cruzeiro fez um bom jogo contra o Grêmio. Então, o Cruzeiro tem que ganhar esse jogo, pelo menos um gol de diferença, para levar para os pênaltis. Isso é possível, apenas aqui no canal do Brunini, os jogos de terça. Aí quarta-feira a gente tenta montar. Se não der para fazer o vídeo, eu posto lá nos stories o confronto. Beleza, pessoal? Então deixa o like maroto para fortalecer o like da mitad e bora lá montar nosso time da Copa do Brasil. Vamos lá, jogos de terça-feira da Copa do Brasil. Temos Cruzeiro e Náutico. O Cruzeiro tem que ganhar de 2 gols para levar na classificação, foi 1 a 0 para o Náutico. Temos o Paysandu contra o Fluminense. O Fluminense ganhou de 3 a 0. Pode ser que dá uma mescladinha em alguns jogadores, né? Principalmente o Ganso, o Cano, que vem jogando direto. Temos Ituano e São Paulo. Para mim, o jogo mais difícil. O primeiro jogo foi 0 a 0. O jogo em Itu é complicado. E o Atlético Paranaense, que perdeu do CRB de 1 a 0, joga em casa. A gente vai fazer aquele esquema de saldo de gols. A gente vai escolher um time. Eu, sinceramente, o Fluminense, por ter ganho de 3 a 0, pode ser que dá aquela amolecida, pode até ganhar o jogo novamente, não sei se toma gol. O Cruzeiro jogou bem contra o Grêmio, São Paulo e Ituano, acho que é um jogo equilibrado. Eu vou apostar na zaga do Atlético Paranaense, por ser um jogo lá no campo sintético, um gramado diferente. Deixa eu colocar aqui nossos zagueiros laterais, pra gente fazer, vamos ver os prováveis. Por enquanto o Fluminense, Samuel Xavier, temos o Rafinha de São Paulo, o Kelvin do Atlético Paranaense. O William e o Marlon, ambos jogaram bem contra o Grêmio. Pedrinho. Tem o Patrick, lateral esquerdo de São Paulo. Vitor Ferraz, Diego Matos. E do CRB, Matheus Ribeiro, Guilherme Romão. O Tinho do Paysandu e o Edson. E o Pacheco. O Marcelo está em dúvida. Pode ser que o Diniz dá uma poupada, né? Principalmente o Marcelo também, veterano. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar o Kelvin e o Pedrinho do Atlético Paranaense, que deve ir para cima, que nem fez contra o Atlético Mineiro. Depois fez o gol, fez o segundo, deu uma recuada. Aí é normal tomar o sufoco. Claro que o Galo é bem difícil. Bom, zagueiro nós temos o Arboleda do São Paulo, média muito boa. Tem o Nino, que vem fazendo gols. Fez o gol aí recentemente no Brasileirão. Thiago Heleno e Zé Ivaldo. É mais saldo de gols, porque eu também não sou muito fã do Thiago Heleno. Tem o Beraldo do São Paulo, Lucas Oliveira, Luciano Castan, Claudinho do Ituano. Bom, Rafael Pereira do Ituano. Vamos fazer o seguinte, eu gosto do Nino. Eu vou colocar o Nino, não confio muito no Thiago Heleno. Não sei se o Pedro Henrique não tá aqui, então acho que eu ia colocar o Pedro Henrique. Então por enquanto é o Zé Ivaldo. Se tiver alguma mudança a gente muda. Alguns prováveis. O Bento, Fábio no gol, Rafael Cabral, Rafael que fechou, o Rafael do São Paulo que fechou o gol contra o América Mineiro. Temos o Thiago Colher e o Fagner do Náutico e o David do Ituano. Para quem quer diferenciar, não tem o Paulino lá. Vamos colocar o Bento no gol. Deixa eu colocar meu treinador, será Paulo Turra. Colocarei mais jogadores do Atlético Paranaense. Meu goleiro reserva será o Rafael Cabral. Meu zagueiro reserva, aí sim eu coloco o Thiago Heleno por enquanto. Mas até terça-feira a gente vê direitinho aí os prováveis. Na lateral, colocarei o Samuel Xavier. Dá para colocar lá, o Alexandre está como meio campo aqui no Pitaco, não está como lateral. Por isso que ele não aparece. Vamos lá, no meio campo o John Arias. David Terans, fez o gol contra o Galo, até que enfim desencantou. Tem o Ganso. Eu acho que o Ganso deve ser preservado um pouquinho, isso é minha opinião, não tenho certeza. No Cruzeiro, Nicão. Matheus Vital jogou muita bola contra o Cruzeiro, até pontuou bem no Cartola. André do Fluminense. O Alexander, aqui ele está como meia, tá jogando de lateral, boa peça. Do Cruzeiro nós temos o Ramiro Richard para roubar de bola, o Michel Araújo foi muito bem. Felipe Melo não sou muito fã, né, porque ele bate muito. Jogador, Luan. Vamos fazer o seguinte, a gente vai colocar o Alexander
o David Terans. Eu ia até colocar o Arias, mas eu vou dar uma segurada, vou colocar o Alexander. Já coloquei, né? E o Matheus Vital do Cruzeiro, na minha opinião. Tá jogando muito bem, Cruzeiro deve ir pra cima, tem que ganhar esse jogo. Primeiro um pra fazer pro levar nos pênaltis. Aí na minha reserva eu coloco o Arias. No ataque, por enquanto tá o Cano, provável, claro, o Cano deve, se ele jogar, excelente opção, não fez gol no Brasileiro, mas sabemos o potencial dele. Do São Paulo, o Calério, o Luciano, bom, Vitor Roque, fez o gol contra o Galo, o Gilberto, o Bruno Rodrigues. Se fosse para escolher um do Cruzeiro, eu prefiro o Bruno Rodrigues. Ele joga mais pelas pontas, ele vai para cima, ele corre, ele volta, ele pode bastante rouba a bola no ataque, ele corta para os lados e finaliza. Contra o Corinthians, contra o Grêmio, ele fez o gol. E o Gilberto depende mais do gol. O jogador fica paradão. Tem o Keno, por enquanto, o Rômulo do Atlético Paranaense, Anselmo Ramon, veterano do CRB, Aurélio Jael Cruel do Náutico, tô brincando. Caion, deixa eu ver, Quirino do Ituano, hein? Paulo Victor, se Quirino às vezes faz gol. O resto é todo, o Copete que jogou no Santos, tudo dúvida. Bom, vamos colocar sempre ele, né? O Cano, não tem como. Vou colocar o Vitor Roque. Eu tava até querendo colocar o Caleri, porém eu vou focar no jogo relativamente que dá pro Cruzeiro reverter, velho. Que é o Bruno Rodrigues, que é bem participativo. E na reserva eu coloco o Caleri, dá até pra colocar de titular. Tô colocando esse no meu time, pessoal. Vamos ficar bravo não comigo. Então esse ficou o nosso time da Copa do Brasil. Ó, lembrando que eu jogo apenas de terça-feira. Quarta-feira depois, se der tempo, a gente monta o time, senão a gente posta lá nos stories, beleza, pessoal? Então um abraço a todos e tamo junto.